Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas. Sou Fred Amorim, aqui da cidade de Paripiranga, na Bahia. Como eu prometi que ia fazer uma live, né? Mas não deu. Não vou fazer na próxima, mas eu estou fazendo esse vídeo falando um pouquinho sobre as igrejas evangélicas que foram fundadas pela maçonaria. Vou começar pela Igreja Batista, viu? Fica lá pro meu amigo Ladislau Ramos, lá de Salgadalha, em Conceição do Coité. Me pediu para falar um pouquinho, então vou falar um pouquinho aí para vocês aí, viu, meu amigo? Que há muito tempo eu primeiro estava pesquisando, né, sobre maçonaria, fazia uns estudos e por último eu fiquei frequentando as igrejas evangélicas. Eu não conhecia, vim passar a conhecer com 32 anos. É brincadeira? Assim, conhecer de fato, entrar e tal, e ver os cultos, participar direitinho. Eu tinha 31 para 32 anos. 31 para 32. E eu comecei a ficar dentro ali para ver como era o negócio. E eu fui observando e comparando com a Bíblia, né? Não só a igreja evangélica, primeiro começou na católica, né? Começou na católica, eu vendo um bocado de coisas que eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho teologia e estou vendo tanta bobagem aqui no meio desse povo que diz que é de Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Aí quando a gente vai ler a Bíblia, vai ver que algumas partes está fazendo totalmente o contrário do que Jesus pede, né? Do que a lei de Deus manda. Então vamos lá. A primeira igreja batista do Brasil foi fundada por maçons. Veja bem. A maçonaria e os batistas no Brasil. Os emigrados dos Estados Unidos que se estabeleceram em Santa Bárbara, em São Paulo, fundaram em 10/9. Ó, ontem fez aniversário, não foi? A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista. 10/9/1871. A Igreja Batista em Santa Bárbara. Aí aqui foi tirada de um livro aqui, né? Página 230 e tal. A primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro. Pastor Richard Ratcliffe. Nome invocado. Fundaram também em 1874 a loja maçônica George Washington. Isso aí está na página dos livros dele lá, né? Está lá, marca ali, página 44, etc. Onde se encontravam cerca de 8 batistas, sendo que pelo menos 5 deles foram também fundadores da primeira igreja. Entre eles estava o pastor Robert Porter. Pastor Tomás foi interino por diversas oportunidades, tanto na primeira igreja quanto na igreja da estação. Fundada em 2/11/1879, o pastor Elias Otto Quiline. O pastorado interino do pastor Tomás nas duas igrejas somou cerca de 25 anos de profícuo trabalho, sendo o que mais tempo pastoreou tais igrejas. Veja bem. É assim que a gente descobre. É como diz a palavra de Jesus, né? Nada permanece oculto que um dia não venha a ser revelado. E olha aí. Em 12/7/1880, a pedido da igreja da estação, foi formado um concílio reunindo as duas igrejas para a recepção e consagração ao ministério do irmão Antônio Teixeira de Albuquerque. Tendo sido batizado pelo pastor Tomás, foi moderador do concílio que se realizou
no salão da loja maçônica. O pastor Olim, conforme se descreve na carta subscrita pelo moderador e pelo secretário do conselho. Aí tem a página 259, tradução, pá. Ao Foreign Mission Board of the Offering Bats Convention, Richard, isso aí foi. Destaco o fato curioso de que o primeiro pastor batista, além de ter sido batizado por um pastor que era maçom, foi ainda consagrado ao ministério da palavra no salão da loja maçônica. Olha aí. O que eu quero dizer, meu irmão, é o seguinte: a palavra de Deus é fiel. Nada fica em oculto. E você sabe, eu estava lendo um livro, A História da Maçonaria, e falava desses pastores aí que fundaram a Igreja Batista aqui no Brasil. Aí eu comecei a matutar, pensar. Veja bem. Antigamente a Igreja Católica não aceitava ninguém que fosse maçom ser um católico. Proibia. Excomungava. E hoje já tem até padre infiltrado também na maçonaria. Eu tenho a minha suspeita de que o Papa é maçom, viu? Então veja bem. Aí o que me veio à mente? Já que os maçons foram expulsos, excomungados da Igreja Católica, então eles criaram uma religião, né, evangélica, o nome é evangélica, para puxar os membros da Igreja Católica, enfraquecer a Igreja Católica, uma forma de se vingar da Igreja Católica. Eu comecei a pensar isso, né? Aí eu fui me aprofundando e vi que realmente a maioria das igrejas evangélicas, a maioria delas, que falo a maioria das primeiras, né? Das primeiras que surgiram foram pelos maçons. Aí depois aquele irmãozinho inocente, coitado ali dentro, mas eu fui também percebendo que dentro da igreja evangélica, no seu ritual, ela tinha um ritual parecido com o da maçonaria. E é semelhante ao da maçonaria. Por que, Fred, você fala isso? Porque dentro lá, no sistema religioso evangélico, você pode sonhar, pode ter vontade de ser um pastor, um missionário, você pode ter aquele desejo que for. Mas se você não se enquadrar na ordem do sistema, você não vai a lugar nenhum. E se você bater de frente com o sistema religioso, você também não vai crescer lá dentro. É preciso que você se enquadre, aceite tudo que eles derem lá dentro. Não pode questionar. Se você conhece a verdade e eles já estão pregando heresia, você tem que concordar para você ser consagrado. Porque se você questionar, você está fora. Foi isso que aconteceu comigo. Fiquei muito tempo pertencente aí ao Ministério Madureira, depois vim para a missão. E eu, como gosto da verdade, sempre aprendi com meus avós a andar na verdade. E a dúvida foi o meu melhor professor, a dúvida. Porque eu ia tirar a dúvida e encontrava a verdade. Então, porque eles pedem muito dízimo, porque a maçonaria vive disso, né? Diz que é sem fins lucrativos, mas ó. Então, o que foi que aconteceu? Aí, usando o Velho Testamento, né? Lá, onde fala de dízimo, que está roubando o Senhor, tem que dar o dízimo para a obra do Senhor. E a obra do Senhor e a obra de Deus não é nada disso. Não é construir templo. Não é construir templo. Esse sistema de construção de templo é contrário à doutrina de Jesus.
contrária à doutrina de Jesus. Jesus sempre pregou contra isso aí. Inclusive, está lá em Mateus 20, 25, se você ver, né? Porque assim como a igreja evangélica e a maçonaria, ela tem hierarquia, né? Tem o pastor presidente, vice-presidente, e Jesus disse que no meio do povo dele não é para existir esse tipo de coisa. Ninguém é superior a ninguém, só existe um superior, que é Jesus, né? E dízimo nunca foi dinheiro, está lá em Deuteronômio 14, 22, nunca foi dinheiro. E eles pediam esse dinheiro que é para investir em obras, construir gigantesco templo, que é para atrair as pessoas ali para dentro. E Jesus ainda deixou bem claro nos seus evangelhos e nas cartas de Paulo, que diz o seguinte, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Olha aí. Não habita. Nós somos morada do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Então, toda essa liturgia que é feita nas igrejas evangélicas, isso é tudo cultura de maçonaria. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. E aí agora? E Jesus ainda disse mais. O Pai é Espírito e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. E ainda disse mais, quando quiser falar com o Pai, se tranque no teu quarto, feche a porta, em secreto converse com ele que ele te ouvirá. E aí? Aí diz que tem que fazer campanha, tem que sair 5 horas da manhã. Meu Deus. Tem que sair 5 horas da manhã, que chova que passa o sol. Ir lá pro templo, ficar de joelho 1 hora, 2 horas, orando. É sacrifício de tolo. Não adianta nada ir ao templo, levar a Bíblia, ficar 2 horas de joelho e não ter amor pelo teu próximo. Eu, quando eu saí da instituição evangélica, Assembleia de Deus, os irmãos nunca me visitaram, na verdade, e agora que não visita mesmo. E aí? Muitos deles passam por mim e não dá paz. Teve um pastor que orientou os irmãozinhos a não me cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. E ainda disse que quando eu pisasse, se eu algum dia pisasse os pés na igreja, no templo, desculpa, eu esqueci de pegar água, e que eu pisasse os pés no templo, não me desse a oportunidade, e que minha consagração de diaconato, o pastor me consagrou ao diaconato, não era reconhecido, não está reconhecido. Por quê? Só porque eu fui de encontro ao sistema. Como? Contra o dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro, meu. Se a gente for pegar, a gente for ler a Bíblia, eu desafio qualquer pastor para a gente conversar. Agora fica vendendo filosofia, meu irmão. Dízimo nunca foi dinheiro. E eu vou pelo que está lá em Atos 2,42. Porque a maioria dos pastores que tem muita riqueza também, por que não divide com os pobres? Porque os dízimos, já que ele diz que dízimo é dinheiro, é a 10ª parte daquilo que você ganha, e diz também lá que é para dividir com os órfãos e com as viúvas, e por que ele não divide? Me diz aí. Isso é. E tem pessoas que ficam hipnotizadas, com a mente cauterizada, ainda acreditando nessas coisas. E tem deles ainda que permanece lá dentro, mesmo vendo tanta heresia, ensinando besterol. E como é que um pastor que conhece a palavra, né, é teólogo, e usa o templo para fazer campanha da Arca da Aliança? Você pode ver que muitos pastores desses têm uma Arca da Aliança no púlpito. Arca não, uma réplica, né? Nos púlpitos dos seus templos.
E às vezes até nos escritórios tem lá uma arquinha, castiçal. Tudo isso aí é símbolo maçônico. Símbolo maçônico. E o interessante é que eles fazem campanha, né, da Arca da Aliança. Parece que ele nunca leu não, Jeremias 3,16. E Deus fala que não é para vir nem a lembrança. Então, meu irmão, é isso. A gente vai estudando, pesquisando e vendo que realmente não tem nada a ver com a doutrina de Jesus, esses templos evangélicos. Certo? Claro, quando você quer pegar o peixe, você tem que botar a isca no anzol, né? E isca custa caro, né? Muitas das vezes. Mas tem que ter. Igualmente isso aí. Tem que usar o evangelho, tem que falar de Jesus. Mas só que na verdade os maçons não têm Jesus como Deus. Como os testemunhos de Jeová também não têm Jesus como Deus. Tem como um filósofo, um homem que tinha muita sabedoria, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos dar só uma lidinha aqui porque eu quero fazer uma live com mais, né? Com mais estudo profundo. Bom, a gente parou por aqui. É importante recordar que a igreja em Santa Bárbara era uma igreja missionária. Foi ela que instituiu e conseguiu que a junta de Richmond nomeasse missionários para o Brasil, estabelecendo-se então em Santa Bárbara a Missão Batista no Brasil. O primeiro missionário foi o pastor Olim, em 1878, com sustento próprio. Seguiram-se sustentado pela junta Bagby, Tylon, Super, Putfer e outros, sendo que Bagby, Soper e Putfer foram pastores na igreja em Santa Bárbara, que tinha entre seus membros um expressivo grupo de maçons. Em 1921, Salomão Luiz Gisburg, missionário da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, publicou seu livro Um Judeu Errante no Brasil. Sua autobiografia encontra-se em algumas partes de seu relato a descrição de sua condição de maçom. Aí, você está vendo aí? Aí agora vamos lá para a Igreja Assembleia de Deus. Vem para a Igreja Batista. Vamos para a Igreja Assembleia de Deus. Muitas vezes a pessoa fala, mas não, meu irmão, aqui, a Igreja Evangélica fundada pela maçonaria já foi a maior do Brasil e tem 4 milhões de membros. Não é de hoje que os evangélicos brasileiros nutrem um preconceito mortal contra a maçonaria. Ao longo dos anos, os maçons foram relacionados sempre a pessoas que fizeram pacto com Satanás, e seus símbolos seriam ligados a algo sombrio e macabro. No entanto, pouco se falava sobre a ligação da maçonaria com o cristianismo, principalmente no Brasil. Então, saiba que, se você for membro da primeira igreja batista ou alguma de suas ramificações, então a igreja que você é membro foi fundada originalmente pela maçonaria. Aqui quem fala é o Dr. Pedrosa, que foi maçom grau 33 e pastor. E é pastor. Em setembro de 1871, um grupo de americanos refugiados no Brasil fundou a primeira igreja batista na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, liderado pelo missionário Richard Hatfield, que mais tarde se tornaria pastor da igreja. Registro aponta que esse grupo de missionários foi financiado pela maçonaria. Aí. O que me chamou a atenção
é que o apóstolo Paulo, quando ia pregar, misericórdia, era perseguido, chicoteado, passou por tanta, passou fome, passou tanta luta, e esses cabos aí vieram fazer missão e tudo, até hoje, né? Você vê que é um luxo brabo. Quer dizer, começa, a maçonaria não quer gastar, não gasta assim, do bolso dele. Aí vem uns irmãozinhos humildes aí, não, deixa eles ir construindo, deixa eles construindo. A gente tem que pegar o alicerce, né? Depois do alicerce pronto, aí os irmãozinhos inocentes ali, dando dinheiro, e construindo, outro trabalhando de graça, construindo. Aí depois que está tudo pronto, aí agora eles criam lá um estatuto e papapá e botam quem eles querem para ficar na frente. E os irmãozinhos, coitados, que contribuíram, que nem aqui em Paripiranga. A Assembleia de Deus aqui para construir foi o maior trabalho do mundo. Era pegando dinheiro até dos ímpios, como eles chamam, né? De ímpio. Parava na pista aí, fazia um pedágio, e pedindo dinheirinho a um, pedindo dinheiro a outro, comprando saco de cimento e outro trabalhando de graça. Hoje, construiu, está lá um templo maravilhoso, mas agora não pertence mais aos irmãozinhos da igreja. Pertence ao pastor, presidente da convenção. E agora? Está vendo como é que funciona a maçonaria? Então vamos para frente. Pelo menos 3 anos depois, em 1874, um grupo com 8 batistas fundaram a loja maçônica George Washington. Desses, 5 participaram diretamente da fundação da primeira igreja batista 3 anos antes. Entre eles estava o pastor Robert Porter Tomás. O livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Beth Antunes de Oliveira, edição da autora Rio de Janeiro. 1985 revela a importância da maçonaria nos primeiros trabalhos batistas no Brasil. O livro também conta que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, ambos fundadores da Assembleia de Deus, receberam o apoio de um pastor batista que era maçom e que a maçonaria contribuiu financeiramente na estadia dos missionários em seus primeiros dias no país. Foi isso que me chamou a atenção quando eu estudei a história da Assembleia de Deus por outros historiadores, né? Que não falou nada disso. Aí eu falei, poxa, esses caras vieram, já assim, não passaram dificuldade nem nada. Eu falei, tem algo estranho aí. Como eu já suspeitava, eu falei, tem algo estranho. Mas Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por ter me dado esse entendimento. Aí eu, curioso, fiquei naquela. Não vou falar nada, porque quem sou eu, né? Você é um doido, é não sei o quê, fica falando coisa por coisa. Mas graças a Deus, Deus usou esse pastor aí, que é ex-maçom, grau 33, que soltou o verbo. Trouxe mesmo a verdade e pronto. É como diz a palavra, nada permanece oculto que um dia não venha a ser revelado. Ô glória, é isso aí, mano. Então, olha aí, tá vendo você? Foram financiados pela maçonaria. Então, vou ficando por aqui, meu amigo, e amanhã ou depois aí a gente vai fazer uma live daquelas mesmo, falando e mostrando as fontes para você ir lá e pesquisar, viu? E na próxima live, quando eu citar aqui o que eu falar, vou deixar para você a fonte para vocês pesquisarem. E se vocês aí tiverem dúvida aí, vá no meu WhatsApp ou então comenta lá no message lá e faça a pergunta, Fred, onde é a fonte que eu quero pesquisar, que eu vou mostrar para você, tá bom? Um forte abraço, fica todos com Deus aí, em nome de Jesus. E outra, se apegue com Jesus, se apegue com Jesus, tenha fé em Jesus Cristo, porque eles querem atacar a mente da gente aí, confundir a mente da gente. Não, se pegue com Jesus, nada de pastor da terra, ó, e deles que ainda chama pastores de pai, né? E Jesus disse, há ninguém nessa terra chama de pai, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Você está vendo como é? E vamos aprender mais. Valeu? É isso aí. Fica todos com Deus aí.